Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. A sexta-feira a gente foi de manifestações em vários pontos da capital. 6 suspeitos de furtar bicicletas dentro de campus da UFMG aqui em BH são presos. Homem que aplicava golpes em locadoras de veículos é preso em flagrante em Belo Horizonte. Moradores de Brumadinho ganham centro de esportes e lazer. Atlético empata com São Paulo e cai para o 5º lugar no Brasileirão. Governador Romeu Zema tem esperança que Minas entre na reforma da Previdência. E não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. O dia hoje começou agitado em Belo Horizonte por conta das manifestações que ocorreram em vários pontos da cidade. Os protestos são contra a reforma da Previdência e os cortes de verbas na educação. Quem precisou do metrô para ir trabalhar encontrou estações fechadas. Alguns postos de saúde também estavam com atendimento restrito. No final da manhã, os manifestantes começaram a se reunir ali na Praça Afonso Arinos, no centro da capital, e depois seguiram em passeata até a Praça 7. O portão que dá acesso à estação central do metrô amanheceu fechado. Muita gente que não sabia da greve foi surpreendida pela paralisação. Jéssica precisou avisar no trabalho que chegaria atrasada. Já mandei foto no grupo da empresa aqui, que o metrô está fechado, que todo mundo usa, né? E como é que você vai fazer? Vou tentar pegar um ônibus. Mesmo sujeitos à multa de R$200 mil, os metroviários cruzaram os braços. Os ônibus, porém, rodaram normalmente. Vou ver se eu pego outro ônibus ali ou então ia andando mesmo. Não sabia da greve, não? Sabia, até que passou no jornal ontem que eu não ia ser, mas que ia voltar normal. Os protestos contra a reforma da Previdência também foram registrados nas principais rodovias federais do estado. Na BR-040, que liga Belo Horizonte ao Rio de Janeiro, a barricada bloqueou os motoristas que seguiam nos 2 sentidos. Ainda na região metropolitana, petroleiros fecharam as 2 pistas da Fernão Dias, em Betim. De acordo com a Polícia Militar, rodovias estaduais também foram bloqueadas por manifestantes. Até o anel rodoviário, que corta a capital mineira, teve trechos paralisados. Estudantes também protestaram contra os cortes na educação. Em frente ao UFMG, pneus foram queimados e a avenida foi fechada no sentido centro. Uma mulher de 52 anos que estava dentro do ônibus passou mal ao inalar a fumaça e precisou ser socorrida para o Hospital Risoleta Neves. A situação dela foi agravando, os militares identificaram a necessidade de levá-la com urgência. Dentro da viatura ela já ficou completamente inconsciente, até que deu entrada no hospital, onde a equipe médica informou que ela teve uma parada cardíaca. A mulher que estava indo trabalhar deu entrada em estado grave. O pronto atendimento e outras unidades de urgência funcionaram em escala mínima. Muitos centros de saúde não abriram. Os que estavam em funcionamento não tinham médicos para atender. Ela me falou o seguinte, que é para me esperar até segunda-feira, porque hoje está de greve. Eu falei, não, beleza. Ainda agradeci. Agradeci, ainda falei apoio. Eu tenho que pegar uns exames aqui. Agora é ver o que eu faço, que eu tirei tempo de sair do trabalho para vir aqui buscar. E é só hoje que eu tinha. Só acho que tinha jeito de eu pegar, hein? Professores de escolas estaduais e municipais também não trabalharam e participaram da greve geral. Eles se uniram a outros manifestantes que foram para as ruas protestar contra as medidas do governo. Por meio de nota, a CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, afirma que vai adotar as providências e ações legais na ação dos empregados que não foram trabalhar. O Sindicato dos Metroviários de Minas pode ser multado pela Justiça Trabalhista em até R$200 mil. 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela polícia contra uma quadrilha especializada em furto de bicicletas nos campi da Universidade Federal de Minas Gerais. Alguns suspeitos são ex-funcionários terceirizados da UFMG. As imagens mostram 2 suspeitos sentados à mesa no campus da UFMG na Pampulha. Eles estão de mochila e conversam, até que um deles tira da mochila uma ferramenta e rompe o cadeado que prendia a bicicleta estacionada. Ao fundo, um grupo de universitários não percebe a ação criminosa. Um dos suspeitos sai pedalando a bike furtada. Este outro vídeo mostra o flagrante do furto na Faculdade de Medicina, em Santa Efigênia. Um
dos suspeitos rompe a corrente e mais uma bicicleta é furtada. De acordo com a Polícia Civil, ao menos 14 ocorrências desse tipo de crime foram registradas nos últimos 3 meses no campus Pampulha, na Faculdade de Medicina e na Faculdade de Direito. Dos 6 presos que têm idades entre 21 e 29 anos, 3 já estavam em penitenciárias. O grupo tem envolvimento com furtos, roubos, receptações, tráfico de drogas e agressões. De acordo com investigações da Polícia Civil, 2 dos suspeitos presos já foram funcionários da Universidade Federal de Minas Gerais. Eles eram terceirizados. Um trabalhou no campus Pampulha e o outro na Faculdade de Medicina, em Santa Efigênia, região leste de Belo Horizonte. Eles passavam informações privilegiadas para o grupo, como tipo de bicicleta e também onde elas estariam estacionadas. Os modelos variavam de R$ 1.500 a R$ 6.000. Eles agiam basicamente se misturando com os estudantes, usando roupas semelhantes a estudantes e rompiam os obstáculos onde essas bicicletas ficavam guardadas e subtraíam, utilizando-se de um veículo para poder dar fuga a essa quadrilha, que era basicamente com 7 pessoas, e assim subtraíam o objeto. A polícia acredita que o grupo possa ter feito mais vítimas. Um 7º envolvido ainda está foragido, Davidson de Souza Alvarenga, de 34 anos. As investigações continuam para identificar agora os receptadores. A Polícia Civil prendeu em flagrante no bairro Carlos Prates, região noroeste de Belo Horizonte, um homem suspeito de aplicar golpes em locadoras de veículos. Segundo as investigações, o suspeito é integrante de uma organização criminosa investigada em diversos estados do país. Ele agia na capital desde março e foi preso em flagrante quando tentava alugar um veículo utilizando documentos falsos. Depois de retirados, os veículos eram levados para a Bolívia. Pelo menos 2 foram apreendidos na fronteira, ali na cidade de Corumbá. O número de mortes por dengue neste ano chega a quase 3 vezes o ocorrido no mesmo período do ano passado. Só em Minas, 74 pessoas perderam a vida vítimas dessa doença. O vírus que está em circulação esse ano é mais agressivo, é aquele tipo 2, que há 10 anos não circulava por aqui. Por isso é preciso redobrar a prevenção, mesmo agora com a chegada do inverno, quando os casos diminuem. Grávida de 4 meses, a Débora passou o dia no posto de saúde recebendo hidratação por causa dos sintomas da dengue. Muita dor nos olhos, muita dor no corpo, nas juntas, a coceira, então, que ela nem se fala. Eu estou grávida de 4 meses, eu fico muito preocupada mesmo, porque dengue não é brincadeira. O número de casos no Brasil disparou nos 5 primeiros meses deste ano. Em janeiro, foram mais de 54 mil casos. Só nas 2 primeiras semanas de fevereiro, esse número dobrou. Até o fim de março, foram mais de 120 mil casos. E de março a maio, o número de casos quase dobrou outra vez. Desde o início do ano, foram confirmadas quase 500 mil ocorrências de dengue no país. No mesmo período do ano passado, foram quase 160 mil. Os estados de Minas Gerais e São Paulo concentram quase 70% dos casos de dengue registrados no país. Não é só o número de casos de dengue que preocupa. A epidemia já matou quase 300 pessoas no país, o triplo de 2018. Segundo especialistas, as medidas de combate ao mosquito não têm sido suficientes para conter o avanço da doença. Quando tem muito caso da doença, a gente costuma vigiar mais nosso território. E quando entramos numa fase como essa agora, em que teremos uma queda substancial do número de casos de dengue, é o momento para aí sim estarmos ainda mais atentos para que a gente possa pensar já que num próximo momento a gente tem que evitar uma próxima epidemia. Outro fator que contribuiu para esse crescimento é o tipo de vírus em circulação. Este ano se trata do tipo 2, que não ocorria há uma década nas principais cidades afetadas pela dengue hoje. Ele provoca casos mais graves da doença. A expectativa é que, com a chegada do inverno, o número de novos casos diminua. Este posto, na capital mineira, já registrou uma queda de 30% no movimento. Entramos numa época de frio, né? É uma característica do vetor se movimentar mais no começo da manhã, no final da tarde. Quando está frio, essa movimentação é menor, ele se alimenta menos e a transmissão cai. Confira outras notícias que são destaque em Minas nas últimas horas.
Imagens de câmera de segurança mostram o suspeito de ter furtado um carro dentro da garagem de um prédio no bairro Cidade Nova, na região leste de BH, na madrugada de hoje. No primeiro prédio, ele não conseguiu abrir o portão. O furto se deu no imóvel ao lado. O suspeito ainda não foi preso. Em outro ponto da capital, mais imagens de segurança flagraram um homem roubando botijões de gás no bairro São Geraldo, região leste. O roubo foi na madrugada de quarta-feira, mas as imagens só foram divulgadas hoje. Segundo a PM, outros objetos também teriam sido levados. O suspeito ainda não foi encontrado. Denúncia anônima levou a PM a uma carga de cigarros e veículos roubados na noite dessa quinta-feira no bairro Ouro Preto, região nordeste de BH. A van era clonada e um suspeito que foi preso confessou que roubou o veículo na cidade de Itaúna, região central do estado. Polícia prende o suspeito de ser o chefe do tráfico no aglomerado Fazendinha, bairro Ouro Minas, região nordeste de BH. Segundo a Polícia Civil, Cristiano Magno Ramos Ribeiro extorquia moradores e teria expulsado 12 famílias do local para vender os imóveis. Foi inaugurada hoje em Brumadinho a Estação Cidadania, um local para a prática de atividades físicas e de lazer. A iniciativa faz parte de uma série de investimentos previstos para a cidade, que foi palco da tragédia com a mina da Vale em janeiro deste ano, quando 246 pessoas morreram e 24 ainda estão desaparecidas. O pacote de medidas foi lançado pela iniciativa privada, governos federal, estadual e ONGs para incentivar a economia e o turismo em Brumadinho, principais fontes de receita antes do rompimento da barragem do Córrego do Feijão. Estiveram presentes o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, empresários e representantes do governo estadual e do município de Brumadinho. O primeiro passo do projeto foi a inauguração da Estação Cidadania, com 3 mil metros quadrados. Um espaço para práticas esportivas, de lazer e qualificação profissional, cujo investimento foi de R$2 milhões. Hoje, 14 de junho, é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Essa é uma homenagem para quem ajuda a salvar vidas com um ato tão simples, mas também é um alerta sobre a importância da doação. Os estoques dos bancos de sangue do Hemominas apresentam queda de 22% nos tipos negativos e 19% no tipo O positivo. No Dia Mundial da Doação de Sangue, uma forma de agradecer aos doadores em época junina. Grande satisfação poder ajudar o próximo, né? E eu sou doador, dou pelo menos umas 3 vezes no ano. É uma forma que a gente tem, né, de agradecer todas essas pessoas que vêm, né, deixam os seus lares, que fica nesse, que não doa só o tempo, né? Ele doa tempo, doa sangue, da gente homenagear mesmo, com carinho, todos aqueles que vêm aqui e nos ajudam a salvar vidas. A gente deixa um apelo aí à população, né, que infelizmente a nossa demanda está muito maior do que as pessoas que estão vindo aqui doar. Então é importante, né, que as pessoas entendam isso aí, que não existe outra forma de conseguir o sangue se não for com uma doação. O Elvis tem uma dica para você. Levante o sofá e venha doar, né? Porque além de ajudar o próximo, é gostoso. E essa festa maravilhosa aí, pegou de surpresa, claro. E veja a seguir, Atlético empata em 1-1 com São Paulo no Independência e desce na tabela do Brasileirão. O Atlético cedeu empate para o São Paulo na noite dessa quinta-feira no Independência. O jogo foi disputado e o Galo criou mais oportunidades, mas não conseguiu finalizar uma segunda vez. Num primeiro tempo movimentado no Horto, a primeira boa chance foi com o Igor Rabelo. O zagueiro do Atlético recebeu o cruzamento de Casares e cabeceou para fora. A bola passou muito perto do gol de Thiago Volpi. A resposta tricolor veio neste belo contra-ataque. Tabelinha de Hernanes com Reinaldo, mas o Profeta não caprichou na finalização. Mais um susto para o torcedor atleticano. Este recuo de bola do Patrick quase virou uma assistência. O goleiro Vitor chegou antes de Alexandre Pato. Mas depois disso, o Galo foi para cima. Hever acertou a trave nesta cabeçada. Tiará fez Thiago Volpi trabalhar bonito neste chute de longe. Na sequência, a pressão virou gol. Alejandro, novo xodó da torcida atleticana, puxou para a perna esquerda e completou. Mas a comemoração durou pouco. É que o auxiliar André da Silva Bittencourt
viu o Alejandro adiantado no lance. Com o impedimento marcado, foi hora do VAR entrar em ação. E aí foram longos minutos até que o árbitro Leandro Voaden validasse o gol. O atacante do Galo realmente estava à frente, mas a grande dúvida da jogada é se a bola havia desviado em Toró. Após os árbitros de vídeo analisarem o lance, Voaden foi acionado e foi rever a jogada. Com o desvio confirmado, o 13º gol do atacante no ano foi validado. Atlético 1, São Paulo 0. O tricolor voltou para a segunda etapa precisando reverter o resultado. Essa seria a segunda derrota nos últimos 4 jogos pelo Brasileirão. Mas foi o Galo quem teve as melhores chances. Patrick poderia ter ampliado, recebeu livre, mas a bola desviou na zaga. Casares, também pela direita, carimbou o travessão. A reação do São Paulo veio com Alexandre Pato, que depois dessa bela jogada finalizou para fora, quase um golaço. Cuca fez então uma substituição que mudou o restante do jogo. Colocou Nenê no lugar de Calazans. Minutos depois, ele fez isso aí. Carregou a bola, se livrou da marcação e deu um lindo passe para Alexandre Pato. O atacante não desperdiçou e deixou tudo igual no Horto. Criamos inúmeras chances de gol, tivemos um volume grande de jogo, né? Trocamos bastante passes, trocamos de corredor, criamos esses espaços. Acredito que teve muita dificuldade na marcação, mas infelizmente a gente acabou pecando na finalização. E é isso, é trabalhar para procurar melhorar nesse segundo semestre. O Brasil vai abrir a Copa América logo mais às 9h30 da noite no estádio do Morumbi, em São Paulo, jogando contra a Bolívia. A seleção vai estrear o uniforme que homenageia os 100 anos da conquista do primeiro título nesta competição. Nosso repórter e comentarista André Salles conta mais detalhes para a gente agora. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. Ô, André, a seleção está segura para entrar em campo sem Neymar? Acredito que sim. O Neymar, claro, há um bom tempo é o principal jogador do futebol brasileiro, mas vem aí de uma série de lesões, né? Tá ficando fora bastante. E olhando o ataque do Brasil, acho que a seleção tem boas opções. Deve jogar hoje com Firmino, Richarlison, Davi Neres. São jogadores que estão atuando muito bem. Então isso anima, principalmente pela temporada que os três fizeram. O Firmino muito bem no Liverpool, né? O Richarlison muito bem no futebol inglês. O Davi Neres no Ajax, que foi a grande sensação. Então é uma boa seleção. Do meio para trás, então, jogadores muito bem. Então acho que o Brasil tem excelentes condições para vencer a Bolívia hoje. Claro, é franco favorito. E também é um candidato ao título, principalmente por estar dentro de casa. E tomara que a camisa do Centenário dê sorte, Ficou né? bonita, eu gostei. Tá bom. Bom, gente, e no domingo vai ser a vez do Mineirão ter o primeiro jogo da Copa América, quando jogarão lá Uruguai e Equador. André, a Conmebol divulga aí a venda de ingressos, o volume. Tem uma esperança aí de casa cheia ou não? Pois é, a Conmebol ela não passa aqueles dados de cada estádio, quanto que está à venda, mas as informações que a gente recebeu é de que Belo Horizonte, infelizmente, é a sede que tem tido a menor procura. E aí talvez por causa dos jogos, né? A gente tem, por exemplo, Equador e Japão, Venezuela e Bolívia, são jogos que não têm muito apelo. E, inclusive, nessas partidas, a venda não tinha chegado a 5 mil ingressos. Então, a expectativa é de estádio bem vazio. E em todos os outros jogos, incluindo a semifinal, que pode ter Brasil, incluindo o jogo entre Paraguai e Argentina, que tem muita procura, todos esses jogos têm ingressos disponíveis, e na maioria dos setores. Então, quem ainda tem interesse de ir para a Copa América aqui em BH, tem condições, só que é caro, R$120 o ingresso mais barato. Ixi, facada, hein? Agora, André, quando que voltam, então, os jogos de Brasileirão e Copa do Brasil? Vai demorar, só no dia 14 de julho. E, inclusive, tem jogos aí que vão deixar os torcedores muito ansiosos, principalmente aqui de Belo Horizonte, porque a gente já volta aí com a Copa do Brasil e o clássico, né? Os clássicos. Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro. Então, promete o calendário daqui pra frente. Tá certo. Obrigada, André. Até segunda. Valeu. Estão abertas até o dia 21 as inscrições para a fase nacional do Prêmio Canta Mariana Festival da Canção. Serão selecionadas 15 canções para disputar a semifinal junto às 5 selecionadas na primeira etapa, que foi direcionada exclusivamente para compositores marianenses. O evento homenageia o cantor e compositor brasileiro Nelson Gonçalves. As canções serão apresentadas para o júri entre os dias 18 e 20 de julho. O ganhador do prêmio receberá R$12 mil, o segundo R$8 mil e quem ficar em terceiro lugar R$5 mil. Para inscrever a sua música, acesse festivaldacanção.mariana.mg.gov.br. E veja a seguir, Romeu Zema diz que acredita que estados ainda vão entrar na reforma da Previdência.
A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, está programando para o mês de julho o começo das audiências públicas para discutir a privatização e a duplicação da BR-381 com os moradores das cidades que são cortadas pela rodovia. Essa informação foi apresentada hoje pelo senador Carlos Viana, do PSD, que participou do Conexão Empresarial em Nova Lima, na Grande BH. Um estudo feito pelo governo federal aponta para a possibilidade de haver 11 pedágios ao longo da estrada. E também neste evento, que é o maior encontro entre lideranças dos setores político e privado de Minas e que está comemorando 10 anos, o governador Romeu Zema disse que a inclusão dos estados na reforma da Previdência ainda poderá acontecer. O evento marcou a celebração de 10 anos do Conexão Empresarial e teve a presença de autoridades como o governador do estado, Romeu Zema. Para o idealizador do projeto, esta edição é diferente de todas as outras. A edição que celebra hoje os 10 anos do Conexão Empresarial, certamente ela é histórica, tem um volume de participantes, de conteúdo de altíssima linha, falando de inovação, de política, de economia. Um grande evento com muito conteúdo, com muitas boas discussões e resultados para todos que participam. O governador falou durante cerca de 10 minutos e comentou sobre os dias de governo até aqui. Já reduzimos as secretarias de 21 para 12, estamos operando com total transparência. Nós já pagamos 70% do funcionalismo, com o Estado, diga-se de passagem, falido e colocando em dia o pagamento para os prefeitos. Durante o pronunciamento, o governador disse que Minas Gerais voltará a ser protagonista e liderar o país novamente. Ele ainda reafirmou o apoio e o empenho a favor da reforma da Previdência. Tenho conversado com os nossos deputados federais. A pauta prioritária no momento continua sendo essa, porque essa reforma está num estágio mais avançado. Nós estamos tendo esse momento aí de tensão, mas eu estou mais uma vez otimista que nós vamos caminhar bem. Não deu para incluir os estados e municípios nesse início agora, mas com certeza nessas próximas etapas aí nós seremos incluídos. Outro momento importante neste primeiro dia de Conexão Empresarial 10 anos foi a presença de um dos diretores da mineradora Vale. Ele falou sobre indenizações aos atingidos pela tragédia em Brumadinho e sobre as críticas que a empresa recebe de ser omissa quanto a essa questão. A gente tem feito reuniões regulares com a comunidade, tentando endereçar todos os problemas. A gente sabe que a gente não é perfeito, a gente está aberto à melhoria contínua. Cada empregado da Vale que está cuidando do atingido, ele tem que ter uma escuta muito ativa, ter empatia, entender o problema que o atingido está sofrendo e dar celeridade na solução das suas questões. Por fim, o diretor da Vale também falou sobre a situação da barragem da mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais, região central do estado. O cenário de um colapso grande que pudesse impactar a barragem está cada vez menos provável, o deslocamento continua acontecendo e o talude vem perdendo energia dia após dia e indicando um cenário de acomodação suave na cava, seria um comprometimento da barragem. As atividades em comemoração aos 10 anos do Conexão Empresarial vão continuar neste sábado com várias atividades de lazer, esporte e cultura. E amanhã o convidado do programa DNA com o jornalista Paulo Navarro será o governador Romeu Zema. Separamos 2 trechinhos para antecipar para você um resuminho dessa conversa que tem até revelações sobre a infância de Zema. Algumas coisas em Minas mudaram por completo. Se você perguntar para algum funcionário público, é bem provável que ele esteja mais satisfeito hoje, porque ele sabe a data que ele vai receber o salário. Antes ele não sabia. Se você perguntar para um prefeito, ele vai estar mais satisfeito hoje, porque ele recebe os repasses constitucionais. E o ano passado, em 2017, ele não recebia. 55 mil novas vagas foram abertas. Em termos de Brasil, é o melhor desempenho. Arrumando a casa, né, governador? Estamos arrumando a casa, sem ter dinheiro. O governador também contou lembranças da infância, como a atitude criativa do pai para lhe dar um presente novo no Natal, mesmo com pouco dinheiro. O meu pai, quando eu nasci, ele ganhava um salário mínimo lá na empresa. E esse velocípede que eu gostava muito, eu ganhei ele durante vários aniversários e natais, que o meu pai levava ele para a oficina e mudava a cor dele. E você acreditava que era novo? Acreditava que era novo, né? E dia eu cresci e comecei a ver que o velocípede não mudava.
A entrevista está interessante, hein? Não perca. O programa DNA é amanhã às 18h50. Bom, e para você fazer alguma denúncia, nos enviar vídeos ou fotos, use o BandZap, que é o 31 99 772 7663. Ficamos por aqui. Obrigada pela sua atenção ao longo da semana. Segunda-feira estaremos de volta. Bom final de semana e até lá. Boa noite.